O dia 13 de fevereiro de 2017 era mais um dia normal no aeroporto de Kuala Lumpur, capital da Malásia. Ou, pelo menos, era o que todos pensavam. Por volta das 9 da manhã, um homem viajando sob o nome de Kim Cole passou pelos portões principais do aeroporto em direção às cabines de autoatendimento onde ele iria fazer o check-in. Porém, quando chegou no terminal, algo completamente inusitado aconteceu. Duas mulheres passaram um líquido em seu rosto. Assustado com a situação, Kim imediatamente foi até a polícia do local para relatar o ocorrido. Minutos depois, algo parecia não estar certo com o seu corpo, e Kim precisou ir cambaleando até o local onde ele pôde receber atendimento médico. Só que 1 hora depois, ele morreu. A vítima não era apenas um passageiro qualquer. Seu nome verdadeiro era Kim Jong-nam, ninguém mais, ninguém menos que o irmão mais velho de Kim Jong-un, o atual líder supremo da Coreia do Norte. O líquido espalhado em seu rosto se tratava do agente nervoso VX, uma das armas químicas mais letais já criadas pelo ser humano. Assim que o composto químico chega no organismo, seja por via oral, inalatória ou em contato com mucosas, ele começa a agir interrompendo transmissões de impulsos nervosos, causando convulsões musculares até que a vítima sucumbe através de uma asfixia ou parada cardíaca. Sua letalidade e dificuldade de identificação, já que ele não tem nem cor e nem sabor, fizeram com que essa arma química fosse classificada pela ONU como arma de destruição em massa e que também fosse banida da Convenção de Armas Químicas, que ocorreu em 1993, que proíbe o desenvolvimento, produção, armazenamento e uso. Curiosamente, somente 3 países não assinaram essa convenção: Egito, Sudão do Sul e a Coreia do Norte. Todo o ocorrido foi capturado através das câmeras de segurança do aeroporto. E utilizando essas evidências, as autoridades rapidamente conseguiram rastrear e prender as duas mulheres. No momento da prisão, ambas se mostraram surpresas. Elas assumiram que espalharam um líquido no rosto de uma pessoa no aeroporto, mas não faziam ideia de que aquela pessoa iria falecer, e muito menos que o líquido no pano era uma arma química. Elas foram instruídas a fazer aquilo porque já vinham há alguns meses trabalhando para um canal de pegadinhas, e aquele dia era apenas mais um dia de trabalho, coisa que elas conseguiram provar para as autoridades através de diversos vídeos já postados na internet. Mas, curiosamente, depois desse dia, seus produtores e agentes de gravação desapareceram. Hoje, vocês irão conhecer o caso de Do-won Hwang e Siti Asia. E misteriosos, quero convidar vocês ao meu novo canal chamado Arquivo Mistério Compilados, onde eu estou juntando vários casos criminais por temas, por 2, 3 horas sem parar. Então vocês podem conferir lá casos compilados serial killers, casos compilados stalkers, crimes brutais, crimes brasileiros, aplicativos de relacionamento. O link desse novo canal está aqui na descrição, basta clicar, seguir e ativar a notificação. Recados dados, vamos então ao caso de hoje. Do-won Hwang nasceu em 31 de maio de 1988, na cidade de Nam Dinh, no norte do Vietnã. Ela nasceu em uma família de agricultores e durante toda a sua vida cresceu nesse ambiente. Segundo familiares, Do-won era uma menina doce e gentil, incapaz de matar qualquer animal da fazenda. Depois de terminar o ensino médio, ela se mudou para Hanoi, a capital do Vietnã, onde foi estudar contabilidade numa universidade. Contudo, ao se formar, ela não conseguiu um emprego na área e precisou procurar outras oportunidades para se manter financeiramente, o que a levou a trabalhar como garçonete em um pub local. Em paralelo a esse trabalho, Do-won começou a fazer alguns extras como modelo e chegou até a participar no The Idol Vietnã. E tudo isso porque seu maior sonho era ser famosa e aparecer na tela grande de cinema.
Já Siti Assia nasceu em 12 de fevereiro de 1992, na cidade de Serang, na Indonésia. Vinda de uma família extremamente pobre, Siti só conseguiu estudar até a 6ª série antes de precisar procurar trabalho. Pensando em dar uma vida melhor para toda a família, ela se mudou para Jakarta, a capital da Indonésia, onde começou a trabalhar numa fábrica de roupas. Em 2009, aos 17 anos, ela se casou com o dono da fábrica e teve um filho com ele. Apesar de adorar passar tempo com o menino, Siti mal conseguia vê-lo e, mesmo sendo esposa do dono da fábrica, ela era explorada como qualquer outra funcionária. Trabalhava das 7 da manhã às 8 da noite e ganhava menos que o básico. Portanto, depois que se divorciou, em 2012, o filho ficou morando com o pai. Numa nova tentativa de conseguir uma vida melhor, Siti se mudou para Kuala Lumpur, mas, assim como a trágica realidade de diversas imigrantes mulheres que vão para lá, ela acabou entrando no mundo da prostituição. Siti passou a trabalhar em um spa que oferecia massagens juntamente com serviços sexuais. Contudo, ambas tinham algo em comum. Elas foram contactadas por clientes para participarem da produção de pegadinhas com câmera escondida para canais de comédia da internet. As gravações começaram no final de 2016, e por conta de tudo isso, elas não faziam ideia que o líquido nos panos que foram entregues a elas tratava-se de uma arma química. Em dezembro de 2016, um cliente que foi atendido por Doan no restaurante perguntou se ela gostaria de participar das gravações de um vídeo de pegadinhas para a internet. Ela disse que sim, e ambos marcaram de se encontrar num bar posteriormente para conversar com o produtor. Ela chegou no local e esse homem, identificado apenas como Sr. Y, explicou sobre as produções. Ele perguntou quanto ela gostaria de receber por mês, ela disse $1.000 americanos e ele aceitou. Doan fez seu primeiro vídeo no Hanoi Opera House, um dos maiores teatros da capital vietnamita. As instruções eram simples. Ela teria que conversar com as pessoas indicadas pelo senhor e, de surpresa, dar um beijo na bochecha delas. Após a gravação, eles foram até um café, onde encontraram um senhor coreano bem mais velho, que era o chefe do senhor Y, chamado Hanamori, para a organização de novas produções. Apenas para contextualizar vocês, por conta das redes sociais, esse tipo de vídeo na época estava muito em alta, em especial na Ásia, onde diversos criadores de conteúdo estavam entrando na onda desse tipo de conteúdo. Portanto, não era algo incomum de alguém receber uma oferta assim, visto que esse era um mercado que estava bastante aquecido. Já Siti apresentou uma versão diferente, mas parecida. Uma noite em que ela estava trabalhando na casa de massagem, um dos seus clientes, um taxista chamado John, disse que havia conhecido um cara chamado James que estava procurando por mulheres para atuarem em vídeos de pegadinhas. Ela então combinou com John de encontrá-lo num restaurante com esse tal homem. Quando Siti chegou, John a apresentou para o produtor James, que por sua vez queria fazer um teste já naquele momento. Ele a instruiu a passar óleo de bebê na mão e depois segurar na mão de outras pessoas. Era uma brincadeira simples, sem graça até, mas como ela já tinha ido até lá, ela decidiu seguir com a pegadinha. Ao final, ela recebeu 400 ringgits, que equivaliam, na época, a mais ou menos $100 americanos. Vendo que aquela era uma oportunidade de ganhar dinheiro sem precisar fazer muito esforço, ela aceitou participar de novas produções e, dias depois, foi apresentada para o chefe do James, o Sr. Chang. Por meses, as duas viajaram separadamente pela Indonésia, Vietnã e outros países da Ásia, produzindo esses vídeos de pegadinhas e sempre sendo coordenadas por esses produtores. Ambas documentaram praticamente tudo através das suas redes sociais, além de diversos vídeos de câmeras de segurança mostrarem as duas fazendo as pegadinhas, com seus respectivos chefes as filmando. Uma dessas pegadinhas, feita por Doan, foi no aeroporto Nubai, no Vietnã, onde ela passava óleo de bebê nas mãos e depois passava no rosto das pessoas. Tudo foi gravado pelas câmeras do aeroporto. Poucos dias depois,
no dia 4 de fevereiro de 2017, 9 dias antes do crime, ela viajou para Kuala Lumpur com os seus chefes e começou a fazer essa mesma pegadinha no aeroporto de lá. Enquanto estava em Kuala Lumpur, Do-An ficou hospedada em um hotel, juntamente com um urso de pelúcia gigante, e seus chefes a instruíram que ela praticasse a pegadinha no urso, para que os vídeos pudessem ficar mais engraçados nas próximas vezes. Quando presas, Do-An, aos 28 anos, e Siti, aos 24, foram levadas para uma ala separada de uma penitenciária na cidade de Nha Trang. Apesar de ficarem completamente isoladas do mundo, elas ficaram em celas lado a lado, e essa foi a primeira vez que as duas realmente tiveram contato. Foi lá também que elas souberam que estavam sendo indiciadas por crime internacional e que poderiam pegar a pena de morte. Seus advogados pediram as imagens completas das câmeras de segurança do aeroporto do dia do crime, o que foi uma tarefa difícil, já que a segurança e a polícia estavam criando muitos empecilhos. O acesso a essas imagens veio acontecer somente meses depois, quando tudo foi vazado na internet. Além delas, a polícia também havia apontado um total de 8 suspeitos de estarem envolvidos no crime, dos quais todos eram norte-coreanos. 4 desses estavam no aeroporto na hora do assassinato, mas deixaram o país logo depois do ataque, e eu vou falar sobre praticamente todos eles posteriormente. Foi com a versão das meninas e com a identificação desses outros suspeitos que a defesa começou a montar a teoria que serviria como base para todo o julgamento. Do-An e Siti foram usadas como marionetes para atacarem uma vítima, que era uma pessoa direta da linha de sucessão de poder, que poderia a qualquer momento reclamar o seu direito ao trono da liderança suprema da Coreia do Norte, derrubando assim o atual líder supremo, seu irmão Kim Jong-un. Kim Jong-nam, a vítima, nasceu em 10 de maio de 1971, na cidade de Pyongyang, capital da Coreia do Norte. É o filho mais velho do antigo líder do país, Kim Jong-il, com a famosa atriz norte-coreana Song Hye-in. Seu nascimento foi mantido em segredo, inclusive dos avós. Ao longo dos anos 80, ele foi enviado para Moscou e Genebra para estudar e retornou para a cidade natal quando tinha 18 anos para trabalhar no setor de tecnologia. Apesar de ter uma vida confortável e uma ótima relação com o pai, as experiências fora do país fizeram com que ele sonhasse em ter uma liberdade maior dentro da Coreia do Norte. Para muitos, ele seria o sucessor natural do pai para assumir a liderança do país, porém, as coisas mudaram quando seu pai se casou mais uma vez, agora com Ko Yong-hui, uma dançarina famosa. Dessa união nasceu Kim Jong-un, no dia 8 de janeiro de 1984, com mais de 10 anos de diferença do seu irmão mais velho. Vale destacar que, apesar de terem o mesmo pai, os meninos não cresceram juntos. Além de ser a esposa do líder supremo, Ko Yong-hui era uma mulher muito influente e poderosa dentro do partido que governava a nação, e através dessa influência, ela teria feito todo o possível para garantir que seu filho se tornasse o próximo líder da Coreia do Norte, mesmo com ele não sendo o próximo na linha de sucessão. Somando essa vontade dela, a postura mais liberal do irmão mais velho do seu filho tornou-se apenas uma questão de tempo até que o direito para essa sucessão fosse alterado. E isso aconteceu em maio de 2001. Kim Jong-nam já estava casado na época e tinha um filho pequeno. Esse filho queria muito conhecer a Disney em Tóquio, que, vale lembrar, é um parque temático que exalta uma cultura dos Estados Unidos, o inimigo número 1 da Coreia do Norte. Contudo, mesmo com todos esses fatores, Kim Jong-nam pegou um voo com a família para Tóquio, usando um passaporte falso da República Dominicana, sob o nome de Pang Seong. Porém, eles foram apreendidos pela polícia japonesa. Apesar de não haver nada confirmado sobre como eles foram pegos, especula-se que foi Ko Yong-hui quem teria informado as autoridades japonesas sobre essa viagem, e ela teria feito isso com o intuito de prejudicar a possibilidade dele de ser o próximo líder do país.
Após Kim Jong-nam ser detido por 3 dias por uso de passaporte falso, chegou a informação de quem ele era, no caso, filho do então líder supremo da Coreia do Norte, e por conta disso, ele apenas foi deportado de volta para o seu país. E só um adendo aqui, falando em passaporte falso, sabe quem também tinha passaporte falso? Além do mais, um passaporte falso brasileiro, o próprio pai e o meio-irmão mais novo. Eles usaram os documentos para solicitar visto para a Disney do Japão. Na época, Kim Jong-nam tinha 12 anos, mas pelo passaporte falso ele tinha 13. As imagens que se tem hoje desses passaportes são as da máquina de scanner do aeroporto quando eles chegaram no país na década de 90, mas que vazaram somente quase 20 anos depois. Dado a situação que se criou, Kim fez um acordo com o pai. Ele deixaria seu direito à sucessão ao trono de lado se pudesse sair de vez do país para viver uma vida mais livre com toda a família. O acordo foi aceito, eles se mudaram para Macau, um território chinês, e foi assim que, quando seu pai faleceu em 2011, seu irmão mais novo, Kim Jong-un, aos 25 anos, se tornou oficialmente o líder supremo do país, estando no poder até hoje. Mas o nome de Kim Jong-nam não foi esquecido, e o fato dele ser o filho primogênito do antigo líder poderia, a qualquer momento do futuro, colocar em xeque a legitimidade do novo governo. O regime de liderança de Kim Jong-un foi sempre autoritário, e para garantir que apenas pessoas leais a ele ocupassem os cargos mais altos do governo, o ditador expurgou sistematicamente todos que questionassem ou ameaçassem a legitimidade do seu governo. Porém, uma dúvida ainda permanecia. Se todos sabiam onde Kim Jong-nam residia, no caso na China, por que o ataque a ele aconteceu apenas na Malásia? A China é a principal aliada da Coreia do Norte, que depende dessa superpotência asiática para praticamente tudo. A permanência de Kim Jong-nam em Macau era vista pelo governo chinês como uma condição de exílio, e que precisava ser respeitada. Uma tentativa de assassinato em solo chinês seria vista como um ataque direto à soberania do país, o que poderia ser devastador para a relação entre as duas nações. Portanto, se existisse um plano para tirar a vida do Kim, isso deveria ser feito em outro lugar. E pelo fato de já existir uma certa rivalidade política entre os irmãos, foram levantadas grandes suspeitas de que o ataque no aeroporto era o resultado de uma manobra política para manter o status soberano do país. Seis meses após o ocorrido, as imagens das câmeras de segurança do aeroporto vazaram. Esse era o material que as defesas de Citi e Doan estavam pedindo para as autoridades desde o início, mas que nunca tiveram resposta. Foi somente quando elas foram vazadas por completo para todo o mundo que eles puderam ter acesso a elas. Nas imagens, é possível ver claramente o caminho do Kim dentro do aeroporto, assim como o momento em que ele é abordado pelas meninas e sua ida até a polícia para reportar o ocorrido. Porém, essas imagens também revelam que as duas estavam no aeroporto momentos antes da chegada dele, conversando com os seus respectivos chefes de produção. Segundo o depoimento das meninas, foi nesse momento que eles disseram que aquela pegadinha seria a mais importante de todas e que nada poderia dar errado. Elas também foram informadas de que uma nova atriz e um novo ator foram contratados para melhorar a performance do vídeo. O ator que eles se referiam era o Kim, a vítima, e a atriz seriam elas mesmas, já que até então uma não fazia ideia da existência da outra. Na hora da pegadinha, os chefes colocaram o óleo de bebê nos panos e elas passaram no rosto de quem acreditavam ser o ator. Tudo saiu conforme acordado, sem elas terem a menor ideia de que o ator era uma vítima e que o líquido em seus panos era uma arma química. Após o ataque, Sr. Chang, Hanamori e Sr. Y vão até o banheiro e trocam de roupa. Logo depois, eles se encontram com o secretário da embaixada norte-coreana e um funcionário da Air Koryo, que facilitaram a passagem deles pela imigração. Eles então entram num avião e deixam o país. Com tudo isso, as autoridades conseguiram apreender um homem chamado Ri Chong-jo, um químico que estava morando na Malásia
e que estava sendo bancado pela embaixada norte-coreana para viver em Kuala Lumpur. Já o secretário da embaixada e o funcionário da companhia aérea se esconderam no prédio da embaixada norte-coreana para evitarem a prisão, mas foram apreendidos posteriormente. Toda essa situação e as insinuações do envolvimento da Coreia do Norte no caso geraram um grande mal-estar entre os dois países. Vale destacar que a Malásia é um dos poucos países que mantém relações diplomáticas e comerciais com a Coreia do Norte. E agora, a relação passou a ficar ameaçada. O embaixador da Coreia do Norte na Malásia fez uma coletiva de imprensa pouco tempo depois da prisão do químico, condenando as atitudes da polícia local e afirmando que ele não confiava na competência das autoridades. Pouco tempo depois, ele foi expulso do país. Como resposta, a Coreia do Norte proibiu que cidadãos da Malásia que visitavam o país voltassem para casa, transformando praticamente todos aqueles cidadãos em reféns. Em março de 2017, um mês depois de todo o incidente, a Malásia liberou da prisão e enviou para a Coreia do Norte o químico, o funcionário da embaixada e o funcionário da companhia aérea, além do corpo de Kim Jong-nam, que ainda estava em posse do país. Apesar da versão oficial das autoridades ser de que os três foram liberados, pois já haviam sido questionados e não havia mais sentido mantê-los ali, parece que tudo foi um acordo entre países, já que logo após essa libertação e o translado do corpo, a Coreia do Norte autorizou a saída de todos os cidadãos malaios do território nacional. Essas deportações complicaram e muito a situação de Doan e Siti, que agora teriam de passar pelo julgamento completamente sozinhas e com uma possibilidade enorme de enfrentar a pena de morte. Portanto, as duas equipes de defesa teriam muito trabalho para fazer, para conseguirem provar, no meio dessa situação política inteira, a inocência das meninas. Quando o julgamento começou, em outubro de 2017, as equipes de defesa logo de cara perceberam algo de estranho. A promotoria estava usando o nome Kim Chol para se referir à vítima, o mesmo nome que estava em seu passaporte falso da República Dominicana. Outra coisa que chamava a atenção era o fato deles não mencionarem o nome dos suspeitos norte-coreanos que foram extraditados. Era como se eles estivessem tentando ocultar por completo o envolvimento da Coreia do Norte no caso. Na Malásia, o sistema criminal funciona de uma maneira um pouco diferente da que estamos acostumados. A primeira parte do julgamento é inteira da promotoria, onde todas as evidências e testemunhas serão apresentadas para o juiz, que então vai decidir se de fato existe um caso sólido contra a pessoa acusada. Caso ele entenda que ali não existe um caso, ele pode absolver o réu sem a necessidade de ouvir a defesa, caso ele ache que existem provas suficientes para provar que o julgamento deve prosseguir, chega então a vez da defesa apresentar seus argumentos. No caso das meninas, esse parecer do juiz saiu dia 16 de agosto de 2018. A sentença tinha quase 82 páginas e, ao todo, demorou 2 horas e meia para ser lida. Ao final, o juiz viu evidências suficientes para comprovar o caso contra as duas, dando autorização para a fase da defesa. Uma das perguntas principais que a defesa fazia era: como que 2 garotas aleatórias conseguiram acesso a uma arma química tão letal? O fato delas não terem destruído suas roupas, nem ao menos as trocado, era uma das provas de que elas não faziam ideia do que estavam manuseando. Uma das primeiras pessoas chamadas para depor foi o Dr. Raja Subramanian, consultor e especialista em armas químicas do governo da Malásia. Ele explicou os efeitos do composto químico, a maneira como ele pode infectar uma pessoa e que rastros dessa arma foram encontrados nas roupas de ambas as suspeitas. O doutor também apontou que as meninas provavelmente não foram infectadas pelo fato de apenas a palma das mãos delas terem sido expostas ao agente e, dado a grossura da pele na região, elas poderiam higienizá-las em até 15 minutos e não sentir qualquer efeito colateral.
A fase da defesa já estava em andamento e, como último recurso, a equipe de Doan decidiu chamá-la para testemunhar, para que todos pudessem ouvir a sua versão da história no tribunal. Porém, pouco antes dela ser chamada, algo completamente inesperado aconteceu. O Procurador-Geral da República da Malásia pediu para que as acusações contra Siti fossem retiradas e o juiz acatou o pedido. Todos ficaram extremamente confusos, ainda mais porque foi esse mesmo juiz quem autorizou a continuidade do julgamento para a defesa, dando a entender que elas poderiam de fato ser culpadas. Assim, no início de março de 2019, Siti foi libertada depois de praticamente 2 anos presa. Um tempo depois, foi descoberto que essa liberação foi o resultado de uma pressão que o governo da Indonésia fez em cima do governo da Malásia, visando proteger a sua cidadã da pena de morte. Infelizmente, Doan não teve a mesma sorte, visto que desde o início o governo vietnamita pouco fez para garantir a sua proteção. Isso provavelmente aconteceu, pois o Vietnã também é um dos poucos países a manter uma relação diplomática com a Coreia do Norte. E dado todo o contexto político envolvendo o caso, interferir em defesa dela poderia prejudicar essas relações. Todavia, seu testemunho, que estava agendado para o dia 11 de março, teve de ser adiado, já que após ver Siti ser liberada, e ela ainda tendo a possibilidade de ser condenada à pena de morte, a situação a abalou por completo. O dia 1º de abril de 2019 foi a nova data para o julgamento. Porém, dessa vez, chegaram também ao tribunal representantes da Embaixada do Vietnã. Seu país finalmente havia tomado providências para auxiliá-la, trazendo um acordo para ser firmado com a promotoria. Ela se declararia culpada apenas pela acusação de danos por uso inconsciente de agente químico, um crime que possuía uma pena bem mais branda, que lhe daria em torno de 3 a 4 anos de prisão. Dado o fato dela já estar presa há 2 anos e ter apresentado bom comportamento durante todo o tempo, sua pena poderia ser reduzida, e assim, mesmo sendo oficialmente considerada culpada, ela poderia sair do tribunal livre. Ela aceitou se declarar culpada e, horas depois, Doan saiu do tribunal com um enorme sorriso no rosto. Hoje, Siti e Doan vivem suas vidas tranquilas ao lado de seus familiares e ainda mantêm contato frequente uma com a outra. Contudo, é bem provável que as marcas e traumas que elas sofreram nesses 2 anos de tormento nunca irão se curar por completo. Uma saiu como inocente e a outra como culpada, mas muito se fala que elas eram apenas o lado mais fraco de toda a cadeia. É como diz o ditado, a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco. E mesmo com diversas pistas que indicam que pessoas poderosas podem estar envolvidas em todo o caso, ninguém tem coragem de mexer nesse vespeiro. No fim das contas, Kim Jong-nam foi assassinado, e ninguém pagou devidamente pelo crime. O governo norte-coreano, representado pelo irmão mais novo da vítima, nega até hoje qualquer envolvimento com o crime. Essa história é mais uma prova de que muitas vezes os jogos políticos e de poder podem arruinar por completo a vida de pessoas comuns que de maneira voluntária acabam sem perceber, sendo envolvidas num esquema muito maior do que elas podem imaginar. Essas 2 jovens quase viram seus futuros serem roubados por conta de uma disputa que nada tinha a ver com elas. Ambas foram utilizadas como ferramentas de manobra e, após o uso, descartadas como lixo. Felizmente, elas escaparam dessa, mas infelizmente essa não foi a primeira e nem será a última vez que isso pode acontecer com alguém.